Bom pessoal, boa noite. É, vamos iniciar um novo tópico relacionado à eletricidade aplicada, né? Seria uma eletricidade básica, o início da análise de circuitos. E aqui é o Paulo Fênix, né? E vamos tentar tirar algumas dúvidas relacionadas a grandezas elétricas. Para ajudar o pessoal de outras engenharias, porque da engenharia do petróleo, engenharia ambiental, isso tem uma certa dificuldade, né? Essa parte de elétrica. Então vamos tentar começar aqui de uma coisa básica para a gente poder se aprofundar mais numa análise de circuito. Então nós iremos abordar as grandezas elétricas. Primeiramente, as grandezas elétricas básicas se resumem em tensão, que a gente simboliza pelo símbolo de V, né? Tensão igual é a tensão elétrica, né? Tensão elétrica, e ela é medida em volts. Temos o símbolo de R também, significa resistência elétrica. Ela é medida em ohms e tem aquele símbolozinho da ferradurazinha. O do volts é um V. Volts é um V. De ohms é aquela é o ômega, né? O símbolo de ferradura. Temos a I, corrente elétrica. Símbolozinho A, e a unidade é ampere. Então temos a tensão, temos essas três importantes grandezas elétricas, tensão elétrica medida em volts, o símbolo é V. A resistência elétrica é medida em ohms, símbolo o ômega da ferradurazinha, né? Representação da letra R. E a corrente elétrica o símbolo é A e a unidade é amperes. Então tem uma relação que o cientista Sigmund Ohm fez uma relação entre uma tensão aplicada é igual a uma constante multiplicado pela corrente.
que isso quer dizer, essa constante? Essa constante quer dizer que todo o corpo que ele aplicou uma tensão, todo o material de teste dele, ele registrou o valor de uma resistência. Resistência ômica seria uma oposição ao fluxo dos elétrons, uma oposição ao fluxo de corrente. Todo corpo, todo material tem uma resistência. Multiplicada pela corrente é igual a uma tensão. Então uma tensão ela é igual a uma resistência de um certo material que gera uma corrente, né? A corrente é diretamente proporcional à tensão, né? E o resistor, quanto maior o valor dessa resistência, menor será o valor da minha corrente. Porque na verdade teríamos como se fosse pegamos um pedaço de um cobre, demos uma ampliada e um pedaço, né, de cobre, por ele vai passar uma corrente I. Todos nós sabemos que o cobre é formado por átomos. Podia ser cobre, podia ser o ferro, um condutor, um material condutor. Ele é formado por átomos que tem seus prótons, seus nêutrons. E quando quando a corrente passa por esse condutor, por esse material condutor, que seria um fluxo, né? Um fluxo de elétrons que vai atravessar a seção. Tem uma área, né? O que vai acontecer? O elétron ele vai acabar se chocando, colidindo com os diversos átomos desse material. Quer dizer, até ele atravessar para o outro lado, esse material ele apresentou uma resistência à passagem de corrente elétrica. Isso é o papel do resistor. Ele vai controlar o fluxo de corrente, né, que vai atravessar esse condutor, imerso num campo elétrico, né, gerado pela tensão, né, que é nada mais nada menos que a diferença de potencial, né, entre dois pontos, um ponto A e um ponto B. É mais ou menos isso. Então, a importância da lei de Ohms é a relação entre a tensão, a resistência de um material e a corrente. Bom, para solução de exercícios, eu aconselho fazer dois triângulos, onde a gente colocaremos aqui o valor da tensão, da resistência e da corrente. Isso aqui é uma outra grandeza chamada
potência elétrica tem essa relação, tem essa fórmula aqui também. E a potência ela tem o símbolo de P, é medida em watts, e a unidade a gente coloca um W. Watts. Potência elétrica é energia, né? De consumo, né? De um circuito, né? Quanto um circuito consome de energia, né? Por um certo tempo, né? Um certo tempo, porque a corrente é a taxa de variação da carga relacionada a um determinado tempo, né? Voltando aqui para o triângulo, ficou bem claro que desse triângulo aqui, triângulo da lei de Ohms, eu posso gerar três fórmulas aí. Primeiro, que tensão é resistência vezes corrente. Tampando o V, eu acho o produto da resistência com a corrente. Resistência vezes corrente é tensão. Tranquilo. Primeira fórmula. Temos o valor da resistência. A relação de resistência, eu venho aqui, tampo R, tensão dividido por corrente. Tensão dividido por corrente. A relação de corrente é a tensão dividido pela resistência. Eu vou lá para o triângulo, tampo a corrente, é a relação de tensão pela resistência. Então, toda solução de exercício resolvendo circuitos básicos, é primordial que você desenhe esse triângulo no cantinho da prova, você não vai ter erro nenhum. Procurar sempre desenhar 12 volts, um exemplo de um circuito. Uma resistência aqui de 4 ohms, vai gerar uma corrente. Vai gerar uma corrente aqui no circuito. E aqui está feito o circuito com base na teoria da lei de Ohms, né? Que eu tenho uma fonte de tensão, né? De 12 volts, uma resistência de 4 ohms e vou gerar uma corrente. Então essa corrente só vai existir a partir do momento que eu fechar um circuito e ter uma fonte exercendo uma diferença de potencial em cima do resistor de 4 ohms.
isso vai gerar uma corrente. Na próxima aula iremos analisar circuitos, fazer contas. Tá ok, pessoal? Até a próxima. Isso foi mais para passar o conceito. No próximo vídeo iremos realizar um exercício. Obrigado, até a próxima.